Bom dia! Primeira terça-feira do sexto mês do ano, 2 de junho. Como pode melhorar? Gente, vocês se deram conta que nós estamos chegando no final do primeiro semestre de 2026? A gente piscou e o tempo tá passando. E hoje aqui, ó, tô com uma canequinha nova. Eu sou a louca das canecas. Essa é uma caneca de Porto Alegre. Estou em Porto Alegre e neste exato momento está 9 graus. Hoje o sol tá lindo e maravilhoso. A minha cortina voltou, as minhas cortinas voltaram. Então, baixadinha, estou no meu lugar de sempre e esperando vocês pra gente fazer o nosso Ho'oponopono, pra gente limpar um pouco mais as nossas dores, os nossos medos, os nossos julgamentos, os nossos sofrimentos, para que a gente saia, sabe, desse lugar que traz dor, desse lugar que nos prende, que nos aprisiona, para que a gente possa expandir. Porque a gente está aqui na Terra para expandir. A gente não veio para sofrer, né? O sofrimento, ele muitas vezes faz parte do aprendizado que a gente precisa fazer, porque a gente escolhe sofrer pela dor. Aí alguém pode olhar para mim e dizer assim, como assim, Tamara? Quem é que em sã natureza, né, que esteja são, mentalmente são, escolhe a dor? Pois então, gente, a gente não escolhe de forma consciente, óbvio que não, a não ser que a gente tenha algum masoquista aqui, e às vezes nós temos sim um masoquista dentro de nós, mas ele é inconsciente, né? Óbvio que ele é inconsciente, né? A maioria das pessoas não vai fazer este movimento de aprender pela dor de uma forma consciente, mas o nosso inconsciente, ele nos leva e nos movimenta por este caminho. Por isso que é tão importante essa frase, essas duas palavrinhas que o pessoal tem usado tanto, expansão de consciência, né? Que eu também uso. Porque o que é expandir a consciência? Sair de uma mente que só repete padrão e transformar essa mente numa mente brilhante, uma mente que enxerga além do padrão, que escolhe romper o padrão, que escolhe modificar aquilo que costumava fazer, que escolhe sair do automático. É sobre isso. Então aqui vocês sempre vão me ouvir falar sobre isso, é o escolher sair do automático. É o estar presente, é romper aquilo que nos aprisiona, que nos prende numa dor. E aí, falando sobre dor, eu quero explicar para vocês por que a semana passada eu não fiz o Ho'oponopono. Deixa eu só tomar um chazinho primeiro. Porque eu estava no momento de dor. E não era a dor física. E aí é o interessante que termina vindo pro físico, porque eu também não estava me sentindo bem fisicamente. Mas essa dor, ela não começou no físico, ela começou numa outra camada. Porque nós temos muitas camadas energéticas, né? Antes de ter esse corpo físico que é denso, energeticamente denso, que se transforma em matéria. Isso a física explica. A física quântica explica. Então, primeiro, o que adoeceu? O meu mental, o meu espiritual, o meu emocional, e aí o meu corpo físico também sentiu. E por que eu tava assim? Porque vocês acompanharam ali, eu fiz muitas postagens essas últimas 2 semanas, né? As minhas irmãs estavam no Brasil, elas tinham vindo ao Brasil em janeiro de 23, né? E não tinham mais vindo. Logo depois que meu pai faleceu, elas vieram. E aí a gente teve reunido a família, né? Minha mãe e os 4 filhos. E elas agora vieram ao Brasil também. Minha mãe já estava aqui, minha mãe continua aqui até o dia 6 de julho. Então, reunimos de novo, depois de mais de 3 anos, os 4 filhos e a mãe.
E todas as vezes, gente, que nós nos reunimos, os 4, todos voltam aos seus 13, 14 anos, tá? É impressionante. A gente ficou preso lá. Eu vou fazer 52 dia 7 de julho, daqui a um mês. A minha irmã abaixo de mim está com 49, o outro está com 48, a outra está com 43. E a gente, os 4, né, os 4 vão parar lá na sua adolescência. E uma amiga minha disse isso pra mim, e com muita propriedade, assim, eu não tinha me dado conta disso, né? Quando meu pai foi morar nos Estados Unidos em 92 e nós ficamos no Brasil, eu ia fazer 18 anos. Depois, a minha mãe foi morar com ele lá em 98, eu já tinha 24. Mas assim, a família reunida, parece que a gente volta para aquelas idades. Claro que eu já tinha 18 anos, né? Mas assim, a gente volta a ter aquela idade. Não parece uns burro velho. Eu não sei como é que é na família de vocês, tá? Mas não parece um monte de burro velho, gente. A gente parece umas crianças, a gente disputa atenção, a gente briga por bobagem, sabe? A gente tá brigando por hierarquia familiar. Nossa, vocês não têm ideia. E isso tudo mexeu comigo. Mexeu energeticamente comigo, muito. Nós tínhamos ido, né, ficado juntos, os 11, porque aí entram os cônjuges, os filhos, pro final de semana em Gramado e Canela. A gente foi na sexta e voltou domingo. Gente, eu voltei destruída, tá? Destruída energeticamente. Porque mexe em feridas que a gente acha que já estavam cicatrizadas, que não tinha mais nada, e mexe, tá? E é consciente? Não, não é consciente. É muito inconsciente. Só que vem pro consciente. Como eu já tenho esse caminhar mais longo, né, nesse meu autoconhecimento, nessa expansão de consciência, eu consigo perceber mais rápido o que está me machucando. Os gatilhos que me devolvem para aquele lugar de dor. Só que tem horas que a gente parece que quer ficar naquilo ali, né? E eu na segunda já não tava muito bem, né? Aí meu corpo começou a doer, né? Porque também tava frio lá. Aí na terça-feira acordei assim, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Aí eu disse, eu não vou fazer o Ho'oponopono, porque eu não tô bem. Era mais do que, energeticamente eu não tava bem para entrar aqui para falar com vocês. Eu disse, eu vou fazer o café da manhã do Arthur, ele vai pro colégio e eu vou voltar a dormir. E eu dormi uma manhã inteira. Eu deitei, gente, e eu apaguei. Ah, mas eu só deitei e dormi? Não. Eu botei uma meditação do Ho'oponopono para eu ouvir. Eu não fiz uma. Eu botei uma minha, escolhi lá, né? É o que tiver que ser, escolhi uma. Botei o fonezinho de ouvido, me deitei, não fiz sentada, fiz deitada. Fiz todo o Ho'oponopono pedindo para limpar tudo aquilo que estava dentro de mim e que eu ainda estava presa naquele lugar. Depois eu botei uma outra meditação para eu escutar e eu apaguei ouvindo a outra meditação. Que nem era uma meditação minha, tá? Era uma meditação de uma outra terapeuta, eu apaguei. E quando eu acordei mais disposta, sabe? Eu tinha deixado ir embora aquilo que estava me aprisionando. E aí eu acordei acelerada, a minha cunhada, né, que tá fazendo o projeto do Entre Nós Gurias comigo, veio aqui em casa na terça de tarde também, ela olhou pra mim, ela conversou comigo, ela disse, Tamara, tu quer que eu vá? E se tu quiser vir aqui em casa, vai ser muito bom ter com quem conversar. Aí ela veio aqui em casa e nós produzimos o Entre Nós Gurias, a coisa saiu do lugar, saiu do papel, aí a gente botou, olha só, eu vinha de um processo que eu estava assim, não queria produzir, não queria fazer nada, né? Foi um dia e meio, mas foi.
E aquela tarde, depois que eu respeitei o que eu estava sentindo, e aí é importante, gente, não é negar, é respeitar o que a gente sente. Eu respeitei, eu disse, eu tô sentindo isso, né? Eu tô me sentindo excluída, e essa é a minha dor, é a dor da exclusão. Eu tento, parece que eu não pertenço, né? E a gente quer pertencer. O ser humano, ele veio buscar esse pertencimento. Só que aí, às vezes, a gente tem que entender que a gente pertence a outros lugares também. E primeiro a gente pertence a Deus, ao Criador, a essa fonte maior de energia. E quando a gente faz a meditação, a gente volta para dentro da gente, a gente se conecta com o nosso divino. E a gente entende que é Ele que nos preenche e o pertencimento é esse. Ele é muito maior do que o pertencimento da família, do que o pertencimento de um amigo. E eu acordei super bem, eu produzi, quando ela chegou aqui em casa, eu já tinha produzido um monte de coisa pra gente botar um Instagram do Entre Nós Gurias a funcionar, rodar, comunidade, o grupo do WhatsApp, sabe? Ela tava assim, nossa, eu disse, eu tô bem. Né? E é sobre isso, é quanto tempo a gente vai escolher ficar naquele lugar de coitada, de vítima, de pobrezinha. Claro que eu precisei falar. Eu contei para ela as coisas que tinham acontecido, mas aí quando tu começa a te escutar, tu pensa assim, nossa, quanta bobagem. Quanta bobagem. Como é que por essas bobagens a gente, sabe, briga, a gente fica magoado. Aí eu tenho que olhar para mim, olhar no espelho e dizer assim, Tamara, tu é humana, tu estás humana e tá tudo bem sentir tudo isso. Né? Mas por quanto tempo tu quer sentir tudo isso? Não, eu não quero ficar presa nessa dor, então solta. E é isso que o Ho'oponopono nos ajuda, a soltar, a limpar, a expandir, a se conectar com o divino que habita dentro da gente. Porque é esse divino que nos preenche. É o divino que tem dentro de nós que nos traz esse sentimento de pertencer, que traz a plenitude para a vida da gente, não é o outro. O outro, ele pode complementar, ele pode nos dar a mão, ele pode nos apoiar, mas o outro está na sua própria busca. Então, quando a gente deposita no outro esse compromisso do outro nos preencher, a gente vai ficar frustrado. Porque o outro, se ele conseguir se preencher e transbordar, palminhas para ele, né? Ele vai ajudar nesse transbordo para que tu receba também. Mas, gente, a gente não enche de fora para dentro. A gente enche de dentro para fora e aí a gente transborda. E a gente estava conversando, a Dani entrou aqui. A Dani, gente, eu sempre vou dizer isso, é a minha prof de Holus Yoga, né? Me faz muito bem fazer essas aulas uma vez por semana, a gente faz online. E a Dani estava falando sobre isso a semana passada comigo também, né? É sobre transbordar. Então, quando eu transbordo, eu expando a minha energia e outras pessoas podem se inspirar. Mas eu não vou preencher o outro com a minha energia. O outro precisa se auto-encher. E aí todo mundo transbordando, imagina que lugar lindo vai ser a Terra, né? Ou quando tu tá com muitas pessoas que transbordam esse amor, que transbordam alegria, que transbordam coisas boas, tu tá num lugar assim que tu não quer sair. Mas esse lugar a gente precisa encontrar sozinhos. É um lugar de solitude. Bom dia, Dani. É um lugar de solitude, né? Porque é um caminho nosso. Ele não é um caminho de solidão, ele é um caminho de solitude. Porque a solidão, tu tá no meio de um monte de gente e tu se sente só. A solitude, as pessoas que estão ali, elas estão te emanando energia, elas estão te ajudando a preencher, mas aquele preenchimento que é raso, né? Mas elas estão te ajudando ali a que tu te empolgue, né? Mas é tu que faz, tu que escolhe. E eu tô falando isso porque, gente, porque eu precisei naquela semana passada me acolher, olhar pra mim e dizer assim, ok,
tu tá precisando descansar, tu tá precisando só deitar, até para que o mundo espiritual pudesse trabalhar a minha energia. Eu precisava desligar para que eles também pudessem limpar o que eu estava pedindo para que fosse limpo. Para soltar, para ficar mais leve. Então, primeira coisa que eu quero que vocês, já que a gente está entrando em junho, né? Um mês 6, se percebam. Acolham o sofrimento, acolham a dor, acolham. Digo assim, tá tudo bem sentir isso, né? Estou humana, sou humana, tá tudo bem sentir isso. Mas o que eu escolho ficar neste lugar ou eu escolho sair deste lugar? Eu escolho repetir o que eu tô acostumada, que é o que o cérebro tá acostumado, ele vai te levar sempre pro caminho mais curto, para não gastar energia. Isso é biológico, né? É biologia pura, né? Nosso corpo, nosso cérebro, ele foi treinado, ele tá programado para gastar menos energia possível. Isso é instintivo, porque lá nos primórdios, e a gente traz esse DNA dos primórdios, a gente precisava resguardar a energia do corpo material, do corpo físico, para sobreviver. Então, o cérebro vai sempre fazer isso, né? Então, a preguiça, ela é instintiva. Para que eu vou me mexer tanto? Para que eu vou fazer isso? Tá tão mais gostosinho ficar sentado olhando para a televisão. Porque eu tô resguardando a energia do corpo, porque se uma hora eu precisar correr, me defender, eu tenho essa energia dentro de mim, tá? Isso é consciente? Claro que não é, mas tá gravado em algum lugar do nosso cérebro. Então o cérebro vai sempre procurar o caminho mais fácil. Ah, Tamara, tu já passou por isso, então assim, né? Tu já sabe como é que é. Aí a questão é, eu vou querer continuar nesse piloto automático ou eu faço o movimento de não, eu não quero mais isso. Só que fazer esse movimento, gente, primeiro a gente às vezes tem raiva, né? Mas a raiva é uma mola propulsora. Eu vou sair disso. Isso não me pertence mais, eu não quero mais ter isso. E isso gasta energia. Então o cérebro vai sempre tentar dizer assim, mas tu tem certeza? Mas tu isso? É o advogado do diabo, porque ele não quer que tu gaste energia à toa. Só que depois que a gente faz o movimento, é tão libertador. A gente se empodera. E o Ho'oponopono, ele traz isso. Esse poder é teu. E é o poder de escolha. Se eu escolhi, né, naquele final de semana, nesses 14 dias, me colocar naquele lugar de dor de novo, eu escolho sair. Percebe? Eu escolho, se empodera. Eu crio a minha realidade com aquilo, com as escolhas que eu faço, com aquilo que eu consigo escolher. E se de repente eu não conseguir escolher a melhor opção, é ok, tudo bem, Tamara, tu não conseguiu escolher a melhor opção. De novo tu não conseguiu, mas tá tudo certo. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Esse é o nosso poder de escolha. A gente sempre tem. E a gente não pode entregar esse poder de escolha para ninguém. Certo? Então, gurias, eu vou tirar uma cartinha que eu não estava embaralhando, né? E a Dani, sempre que a gente faz as nossas aulas, a gente tá conversando e ela tá com um deck, com um baralho, com um oráculo na mão. E aí, quando a gente para de falar, ela tira a cartinha aleatória, né? Eu acho que eu não consigo falar e embaralhar ao mesmo tempo. Não com a mesma destreza dela. Vamos ver qual é a nossa inspiração para hoje. Inclusive, gente, durante a primeira semana e até dar o carro quebrado, né? Fui eu tava com a minha garganta, o meu chakra laríngeo, eu só tossia. Eu não tava dormindo bem de noite, eu tava com uma tosse, uma coisa assim. Mas por quê?
que é o chakra laríngeo, né? Que é o nosso quinto chakra. É o chakra da nossa comunicação, né? De como a gente se posiciona no mundo através da nossa fala. E é a comunicação da verdade da nossa alma, tá? Então, assim, como eu estava negligenciando tudo isso, né? Porque eu fui parar lá e eu disse pra vocês, uns 14, 15, 16, né? Naquela minha adolescência. Eu não conseguia me posicionar, eu não conseguia dizer o que eu tava sentindo, eu não conseguia... Ó, né? Mas era uma coisa muito doida. E depois que a semana passada deu tudo isso, eu respeitei meu corpo, a tosse foi embora. Aquela tosse que estava me deixando sem dormir à noite, inclusive, foi embora. Mas eu sofri para me posicionar. Houve sofrimento para me posicionar. E aí daqui a pouco vocês olham assim, nossa, não consigo te ver desse jeito, né? Mas existe essa Tamara dentro de mim também. Essa também sou eu. E acolher esta Tamara é importante. Ups! Essa é a nossa carta. Caiu sem querer, né? Nada sem querer. Mas esta carta já saiu pra gente. Todo recomeço segue a coragem. Acho que talvez não tenha saído aqui no Ho'oponopono, deve ter saído de repente nas cartinhas ou do Reiki ou nas cartinhas do feed ali, não sei, mas essa... A Dani tá dizendo, é muito perfeito isso, né? Que o corpo fala com a gente do que a nossa psique sente. Exatamente, né? E o chakra laríngeo é a comunicação da nossa verdade, não tem, né? É como a gente se manifesta, como a gente se coloca no mundo, né? É o nosso poder de fala. Então vamos lá. Todo recomeço segue a coragem. Então, a gente tá falando de recomeço, né? Porque eu tive que ter coragem para me posicionar, depois eu tive que ter coragem para olhar para mim e dizer, tá tudo bem, tu tá se sentindo assim, né? Mas coragem para pedir para limpar, coragem para sair daquele lugar. Gente, coragem inclusive para me expor. E por que que eu tô me expondo? Porque isso faz parte do meu processo de cura, tá? Porque eu sempre me escondi. Me escondi no sentido de eu sou forte, eu dou conta de tudo, né? Eu não sofro com isso, eu nem me importo, né? Não é verdade. E a gente adoece quando a gente faz isso, né? Fica pesado demais. E eu tenho bruxismo. E a Adri, não sei se a Adri tá aqui ainda, que é da odonterapia origem, as gurias olham o corpo de uma forma integral. O bruxismo tem a ver também com o chakra laríngeo, o quanto eu, né, engoli sempre tudo. Então me expor, gente, faz parte de quem eu sou, né? Faz parte do meu processo de cura. E para mim é importante mostrar que eu também não sou perfeita. Porque eu quis mostrar uma vida inteira que eu era perfeita e que eu dava conta. Eu sou absolutamente imperfeita e tá tudo bem. Ai, bom dia, ó, a Adri tá aí, ó. A Adri é dentista, gente, mas ela é uma dentista integrativa. Sigam a Adri, sigam o projeto das gurias também, né? Projeto não, né? O empreendimento novo das gurias com esse olhar, né, da boca de uma forma holística. Muito além de tudo. Então, assim, cada um encontra o seu processo de cura. E o meu processo de cura faz do meu processo de cura a transparência, mostrar quem eu sou, faz parte do meu processo. E mostrar para as pessoas que eu sou real. Eu sou real,
né? Eu sou a pessoa que dá o bom dia, feliz, que canta, que isso, que aquilo, que olha o positivo, mas eu sou a pessoa também que entra no fundo do poço. Quando tem uma reunião familiar, ainda acontece isso. Mas sou aquela pessoa que consegue mais rápido sair daquele buraco. Hoje, né? Antigamente eu ficava mais tempo. A canceriana que habita dentro de mim, esse lado do canceriano, de vez em quando ele aflora de uma forma mais forte. A Adri botou antes ali a coragem para ser vulnerável. E vulnerabilidade, gente, não é fraqueza, tá? Vulnerabilidade é estar aberto a receber. E aí a gente pode receber coisas boas e coisas ruins, a se mostrar, né? A receber, a se mostrar. E aí a gente vai mostrar coisas boas e coisas ruins. Então, ser vulnerável não é fraqueza. É preciso muita coragem para ser vulnerável, né? Para a gente se expor. E à medida que a gente se expõe, a gente também recebe. Então, vamos lá. Todo recomeço segue a coragem. Alguns hábitos precisam ser revistos para que haja espaço para a construção de novos caminhos. Se você sempre age ou reage da mesma forma, nunca conhecerá outras alternativas para o que está enfrentando neste momento. Parafraseando Einstein, insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Mas é importante lembrar, toda mudança gera desconforto para a mente. Seguir o caminho conhecido parece mais seguro, mais previsível e por isso mais confortável. Só que o conforto nem sempre significa verdade. E aqui eu gosto de falar, gente, que a mente mente. A nossa mente mente. Porque nem tudo é real e a mente não entende o que é real daquilo que é verdadeiro. Imagine uma floresta onde só uma trilha foi formada. Isso não significa que não existam outras possibilidades de trajetos. A trilha existe apenas porque foi repetida muitas vezes e o mato abaixou, os passos se tornaram automáticos. Mas novos caminhos sempre podem ser criados e é isso que o nosso cérebro faz. Aquele caminho que ele já conhece, aquela trilha que ele já conhece, que ele está acostumado a rodar o mesmo programa. A neurociência já explica sobre a plasticidade do nosso cérebro, de buscar caminhos alternativos. E uma forma de fazer o nosso cérebro buscar caminhos alternativos é fazer perguntas. Por isso que a gente faz as perguntas, como pode ser ainda melhor, como pode melhorar, o que mais é possível, o que eu não estou vendo que se eu visse mudaria essa situação. Porque quando eu faço uma afirmação, é uma sentença. Então o cérebro entende aquilo como a verdade. Tá, essa é a afirmação, é a verdade, eu vou buscar só aquilo ali. E quando eu pergunto, eu abro essa possibilidade do cérebro buscar novos caminhos neurais e novas respostas. Então eu pergunto e eu não busco a resposta imediata. Eu espero para que as respostas comecem a surgir e aparecer. É preciso coragem para dar os primeiros passos e construir uma nova trilha. No início, o desconhecido pode parecer difícil e instável, mas nada mais justo com você do que ampliar suas possibilidades e acreditar que o novo pode sim te surpreender. Depois eu tiro uma foto e posto lá nos stories para quem quiser ler, e aí vou colocar um trechinho desta carta ali também. Mas é sobre isso, gente. O universo me surpreenda, mas para que ele possa me surpreender, eu preciso me abrir para o novo. Eu preciso estar disposta, eu preciso ter coragem de enfrentar o novo. A Adri que tá aqui, gente, ela teve coragem, tá? Para abrir esse espaço novo junto com a Vanessa, né? Porque ela largou o espaço dela e ela abriu um espaço novo. É preciso coragem para isso. Sabe aquela história, eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Eu vou trocar o 6 pelo meia dúzia?
E quem sabe o meia dúzia não é mais, é 2 vezes, né? São 2 meia dúzias, não são só meia dúzia. E quem disse que o duvidoso é pior? O não a gente já tem muitas vezes, né? Só que a gente já sabe lidar com o não. E aí, às vezes, a gente escolhe o não. E se for um sim, a resposta que a gente tiver no momento seguinte? O que mudaria na minha vida? Então, assim, um exercício que dá pra gente fazer e que às vezes eu oriento algumas pessoas a fazerem, quando a pessoa tá com dúvida se vai, se não vai, se vai fazer, se não vai fazer, senta. A Adri tá me dizendo aqui que duvidoso tem sido bem melhor. Aí, ó, né? Então, né? É sobre isso. E se tudo der errado, o que vai acontecer na minha vida? Às vezes a pessoa para, então o exercício é esse, tá? Eu quero fazer isso, eu pergunto assim, e se tudo der errado, o que vai acontecer na minha vida? E escreve. Se tudo der errado, vai acontecer isso na minha vida, ok. E se tudo der certo, o que vai acontecer? Isso. E aí olha. Porque às vezes o tudo dar errado, gente, é a gente continuar no mesmo lugar que a gente tá. Não vai mudar nada na vida da gente, nada. Mesmo que dê tudo errado, eu continuo no mesmo lugar. Mas se eu fizer, a minha vida se transforma de uma forma extraordinária. E aí quando a gente visualiza isso, por isso que o escrever, o materializar é tão importante, porque a gente visualiza. Aí a gente se dá conta que a gente tá com medo de besteira. Eu já contei isso mais de uma vez para vocês, de uma cliente que uma vez me ligou, né? Quem já me ouviu, me desculpa, mas é importante falar porque é uma coisa tão boba. Ela me ligou assim, ela me mandou um áudio. E eu tava no trânsito, eu botei para escutar, ela assim, eu preciso de ti, preciso que tu faça uma mesa, que tu faça um trabalho, porque amanhã de manhã eu preciso correr 3 quilômetros em tantos minutos, e eu não me preparei, ela tava desesperada. Aí eu respirei fundo, tava no carro indo buscar o Arthur e fiquei pensando assim, o que eu vou fazer? Não vai ter reiki, não vai ter mesa que vai fazer ela correr amanhã esses 3 quilômetros, sei lá quantos minutos eram, né? Se ela não treinou, se ela não se preparou, se ela não, né? Nada. Né? Ok, energeticamente eu vou tirar algumas coisas, mas, né? A parte dela não foi feita. E agora ela quer que eu salve ela. O primeiro pensamento foi esse. Aí eu respirei fundo, né? Quando eu tive uma oportunidade, eu mandei um áudio. Eu disse, tá, me diz uma coisa. Se tu não conseguir fazer os 3 quilômetros nesse tempo, o que vai acontecer contigo? Esta foi a mensagem que eu mandei pra ela. Daqui a pouco ela me manda de volta. Ai, coisa boa te ouvir. Nada, porque o que eu vou fazer amanhã é só um treino. O pra valer mesmo, que aí eu não renovo meu contrato, é só em março do ano que vem. Isso era novembro, né? É só em março do ano que vem. Aí eu, entendi. Mas eu queria ir bem. Eu disse, não, te entendo, acho super válido, né? Mas se não der certo, tu não vai perder o teu contrato, tu vai continuar trabalhando e aí tu vai começar a te preparar para março. Sim. Eu disse, mas tudo bem, tu quer? Tu quer. Eu fiz, né? Acho que nem me lembro se foi reiki que eu mandei, ou frequência de cura arco-íris, nem me lembro o que foi, porque já faz tempo isso. No outro dia de manhã, era bem cedinho a prova dela, ela me ligou, ela me mandou outro áudio e disse assim, tu não vai acreditar, guria. O teu reiki é mágico, porque eu corri no tempo que precisava. Meu reiki foi o mágico, gente? Não foi. O reiki ajudou ela a dormir bem, né? Fez ela estar menos ansiosa, mas assim, não foi. Foi porque a mente dela saiu daquele lugar de perda. Porque ela se deu conta que não ia acontecer nada. Que tudo aquilo que a mente tinha criado ali de horrível não ia acontecer. Então, falar com o outro, se ouvir o outro te olhar ou botar no papel é tão importante quanto. Quando eu fui pedir meu visto americano, e vocês já ouviram isso também, eu tinha medo de levar outro não, eu não queria ir, mas aí eu olhei para mim e disse, tá, o que vai acontecer contigo se tu receber outro não? Nada.
Gastou dinheiro, né? Gastei dinheiro, porque, né? Paguei as taxas, paguei tudo e recebi outro não. Mas não vai acontecer nada, minha vida não vai mudar. Eu vou continuar sem ter um visto, sem poder entrar nos Estados Unidos, ponto. Mas e se tu ganhar o visto? Muda a perspectiva, gente. A gente tira o cérebro daquele lugar, sabe? E leva ele para outro patamar. E o nosso corpo também reage de uma forma diferente. Que é coisa mais linda. Eu conto essa história dessa cliente porque surpreendeu. E claro que aí ela acendeu o sinal de alerta. Ela disse, se eu não me preparar, talvez lá em março, quando for para valer, eu não vou conseguir. E ela conseguiu. Então, exercitem isso. Isso é importante. O que de pior pode acontecer? Isso. O que de melhor pode acontecer? Isso. Eu dou conta ou eu não dou conta? Eu sustento se alguma coisa... Porque pode ser que algumas coisas eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão daquilo, né? Eu sustento isso? Não, eu não sustento isso ainda. Eu não dou conta de tudo bem. Tá tudo certo. Ninguém sabe da tua vida, aquilo que dói lá dentro, por mais que a gente converse com alguém, ninguém sabe tudo que tu tá passando e tu tá sentindo. Só tu. As escolhas são tuas. Certo? Então vamos lá, vamos fazer que já são 8h07. Gente, essa canequinha, eu tenho coleção de caneca do Starbucks, tá? Entre outras canecas, né? Sou louca da caneca. E eles lançaram uma linha nova, eu fazendo propaganda do Starbucks sem ganhar nada, né? Mas enfim, a linha nova, olha que caneca mais bonita de Porto Alegre. Olha só, toda colorida, olha que coisa mais linda. Achei muito bonita. E aí as minhas irmãs me deram a caneca, né? Elas foram embora sábado, na madrugada de domingo, na verdade. E aí a gente tava no aeroporto, elas compraram essa caneca pra mim, compraram pro meu irmão, que também coleciona a caneca do Starbucks, e compraram as mini pra minha mãe. Só que aí a mini não tem de Porto Alegre, tem só do Brasil. E tem caneca do Brasil também, mas a do Brasil não é tão linda quanto a de Porto Alegre. Rogério que olha pra mim, onde é que tu vai enfiar mais uma caneca, né? E eu disse, eu vou dar um jeito, está tudo em cima da geladeira, agora eu tô empilhando caneca do Starbucks. Certo, terminei meu chá, já tô com um copinho com água aqui, tá, do lado. Pegue uma aguinha também, porque a água é energizada. Hoje tô com um japamala de quartzo rosa, para trabalhar muito essa energia do amor, né? O quartzo rosa, ele trabalha esse amor próprio, esse autocuidado, autorrespeito, a autocompaixão, porque às vezes a gente tem tudo isso pelo outro e a gente não tem por nós. Então, assim, a gente olhar pra gente com muito respeito, com aquele amor incondicional que a gente tem por um filho, que erra e que tu tá ali acolhendo, né? Que tu tá ali disciplinando, botando os limites, mas que tu tá ali dando amor, que tu tá dizendo, tá tudo bem, eu vou te ajudar a trilhar. A gente tem que fazer isso com a gente. Tá tudo bem. Errar faz parte do processo. Acolher faz parte do processo, para que a gente possa mudar. Então, a gente vai trabalhar o amor próprio, gente. Né? A coragem do recomeço com a gente mesmo. Antes de ser com o outro, é com a gente. Então, sentem-se. Deixa eu botar essa cartinha mais à vista aqui para mim. Sentem-se confortavelmente. Quem precisar deitar, deita. Fechem os olhos. E vamos fazer 3 respirações profundas, lentas, conscientes, sentindo o ar entrar pelas narinas e soltando o ar pela boca, para esvaziar o corpo. Cada uma no seu ritmo, inspira
Se puder segurar um pouquinho o pulmão cheio de ar, segura e solta o ar. Esvazia o corpo, esvazia os pulmões e vai no teu ritmo, inspirando, expirando. Vai sentindo o teu corpo, percebe como ele tá, se tem algum lugar que incomoda, se tem algum lugar que agora tá um pouquinho desconfortável, te ajeita, te mexe. Presta atenção no teu corpo, presta atenção no ar que entra, no ar que sai. Coragem para se ver, coragem para se sentir, coragem para dizer para o teu corpo: corpo, tá tudo bem, corpo, vai ficar tudo bem, corpo, eu te vejo, eu te honro e eu te acolho com amor. Se sentir, pode te abraçar, pode te tocar. O corpo é o templo da nossa alma. Sem ele, a gente não estaria aqui. Então, olhar para os sinais que ele nos dá é muito importante. O corpo fala e a gente precisa aprender a ouvi-lo, a senti-lo e a respeitá-lo. Inspira, solta o ar e vai deixando ir embora tudo aquilo que não serve mais. Em voz alta ou mentalmente, vai dizendo aquilo que tu quer que mude na tua vida. Aquilo que tu gostaria de olhar com mais amor, com mais atenção, com mais cuidado. Faz uma escolha hoje, só uma. E que tu sustente essa escolha com coragem. Pode ser algo muito simples. Beber mais de 2 litros de água no dia. Movimentar o corpo. Arrumar uma gaveta. Parar de reclamar. Só uma. E sustenta essa escolha durante todo o dia de hoje. Coragem para olhar, coragem para acolher quando isso não acontecer também. E coragem para recomeçar. Deus, Pai, Mãe e Filho, todos em um, Divino Criador, Criadora de tudo que é. Hoje, Pai, eu peço luz para a minha vida, luz para toda a humanidade e luz para cada uma dessas mulheres que se juntam a mim nesse Ho'oponopono. Ilumina os nossos corações para que a gente tenha a cada amanhecer a coragem de fazer diferente quando é preciso fazer diferente e a coragem para seguir com a vida que nós escolhemos, com amor, com sabedoria, com gentileza, com perdão e com paz. E hoje, Pai, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós fazemos a nossa parte, as escolhas que são possíveis e entregamos
como um salto de fé no escuro. Confiamos que aquilo que é nosso nos encontra, porque nós fizemos o movimento. Aceitamos aquilo que chega, mesmo quando não compreendemos, porque agradecemos a oportunidade de ajustar as rotas, de ajustar as velas e de recomeçar toda vez que nós somos convidadas a recomeçar. Ho'oponopono, para que a gente expanda essa energia cada vez mais. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito, 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 agradeço. Entrego, confio, aceito e 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 agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito e 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 agradeço.
entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Respira fundo, solta o ar e traz para dentro de ti a coragem de ser quem tu é, a coragem de se empoderar, a coragem para falar a tua verdade, aquela verdade que vem da tua alma e que te conecta com o teu divino, o divino que habita em ti. Ho'oponopono. Entrego, confio, aceito e agradeço. Mais uma vez, respira fundo, solta o ar, vem voltando, abre os olhos, toma a tua água. Gratidão por quem ficou, por quem conseguiu acompanhar ao vivo. Gratidão para aquelas que estão assistindo depois, né? Porque é sobre isso. É o tempo do não tempo. Quando a gente está fazendo, a gente está no momento presente. Independente se está ao vivo comigo ou não. Na hora que a gente está ouvindo, que a gente está praticando, a gente está presente naquele momento e é sobre isso. Gratidão, Dani. Gratidão, Adri. E gurias, vou convidá-las, né, a seguirem o Entre Nós Gurias, que é o projeto novo com a minha cunhada, que é uma comunidade feminina, que nós vamos ter encontros presenciais também. Tá muito bonito e vai ficar cada dia mais bonito, né, à medida que as mulheres vão se chegando. O Ho'oponopono é tudo de bom, né? Ele limpa a alma da gente, ele expande a gente, é maravilhoso. E quem quiser hoje, começa o ciclo de junho do Reiki, do envio semanal de Reiki também. Ainda dá tempo de entrar, o envio é feito só à noite, é só me chamar. Beijo no coração, até semana que vem. Namastê!